E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. É, eu tô aqui para compartilhar uma mensagem do Senhor com vocês. Foi algo que Deus é, me tocou ao coração já tem um tempo atrás e é algo relacionado à minha vida. E o Senhor ele me trouxe uma palavra em relação a isso. Na verdade, são várias palavras em relação a isso. É, Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. É, eu acho que era 15. Não, deixa eu ver. Acho que era 13. Eu não lembro bem. Mas eu acho que era 13. Eu tinha 13 anos, mais ou menos. E eu tava. Peraí, era. Não, era 12, eu acho. Acho que era 12 por aí. De 11 pra 12. Eu conheci uma garota na escola. E sabe como é, né? Quando você tá naquela fase ali da pré-adolescência, das descobertas, aí os sentimentos sempre estão bem aflorados, né? Sempre bem espertos. E a gente passou a se gostar, mas a gente não conversava, porque os dois eram muito tímidos, tinha muita vergonha. Quem conversava pela gente era os amigos que a gente tinha, né? E a gente só tinha um contato por carta. A gente ficava escrevendo carta um pro outro, ficava mandando um pro outro essas cartas. Mas nenhum chegava e entregava assim pro outro. Já eram outras pessoas que pegava, né, e levava lá. E isso passou muito tempo, praticamente um ano, mais ou menos nisso. E contatos que a gente teve assim direto um com o outro foi bem pouco. Foi bem pouco mesmo. É, Só que teve uma certa vez que uns amigos lá da gente, né? Reuniu, uma galera se reuniu e queria que a gente ficasse juntos, né? Queria que a gente conversasse, que a gente desse pelo menos um beijo. E aí que aconteceu? Aconteceu que eles combinaram lá, chegaram, falaram com a gente e tal, é, e mandaram que ela fosse pra uma sala. Já no final assim do período lá da escola, tava praticamente todo mundo indo embora. E aí chegaram pra mim e falaram, né? Ó, ela tá na sala tal, vai lá. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, ela tava sozinha, né? Só que eu era muito tímido. Sem brincadeira, imagina uma pessoa tímida, muito tímida mesmo. Eu era muito tímido. E aí eu fui andando em direção a ela. E quando eu cheguei praticamente assim, próximo ao rosto dela, né? Pra dar um beijo nela, eu virei o rosto assim e encostei minha cabeça no ombro dela. Tipo, quando você sai lá, sabe, você tá com vergonha, você, tipo, fracassou, você errou, aí você, tipo, baixa a cabeça, né? Aí eu fiz isso assim, aí ela deu de ombro assim pra mim, jogou o ombro e saiu com raiva. E depois disso a gente eu acho que só se falou 2 anos depois, um ano depois, eu não lembro. Mas eu já estava na sétima série, eu tinha entrado para a sétima série. E aí ela foi para a mesma sala que eu. Eu lembro até no dia quando eu cheguei, que umas amigas dela chegaram e falaram, olha quem tá aqui. Eu acho que eu tava saindo pela porta, ou eu tava dentro, não lembro. E aí ela tinha mudado, né? Tava diferente. Com o passar do tempo, as pessoas mudam mesmo. É, mas aí não aconteceu mais nada, né? Não tinha mais nada, só ficou algumas coisas assim no ar, as pessoas falavam e tal, ah, vocês não vão namorar e não vai acontecer nada, não sei o que, isso já tem tempo e tal. Mas aí, enfim, não aconteceu nada, né? O tempo foi passando e cada um foi seguindo sua vida e não teve mais nenhum tipo daquele contato, né? Mas só que é, acabou as aulas, né? Acabou lá tal. Eu saí da escola, na verdade, eu tava no primeiro, não, terminei o oitavo lá que não tinha primeiro ano nem nada, eu fui estudar em outra escola. E aí, o tempo foi passando, foram se passando os anos, até quando foi no ano de
É, 2019, 2019 aconteceu algo que me marcou. 2019 foi um ano assim de uma virada na minha vida por algo que Deus me disse, porque acontece que teve o seguinte, depois de que eu saí da escola, que eu fui estudar em outra escola, eu fiz o primeiro, né, segundo, e aí depois tive que sair daquela escola e ir para outra porque eu me mudei, e aí tive que terminar o terceiro nessa nova escola, que é onde é, que é no bairro onde eu tô morando agora. Beleza, eu terminei, mas durante esse tempo eu ainda pensava nela, eu ainda lembrava dela e eu às vezes procurava ela nas redes sociais e tal. Eu tinha até esquecido como é que era o sobrenome dela, o nome dela completo, e mesmo assim eu procurava, mas eu não conseguia encontrar, né? Não conseguia é, achar ela e era como algo que me levava, sabe? Tipo quando você é, não termina de ler uma página, sabe? Quando você não conclui, sei lá, um episódio de uma série, não termina um filme, alguma coisa do tipo, e você sente que aquilo está incompleto e você quer concluir. Era tipo eu em relação a essa história. E aí quando foi num determinado dia, no ano de 2019, eu estava vindo para casa, estava caminhando na rua e por um momento assim me veio um pensamento dela na minha mente e foi quando eu escutei Deus falar para mim assim claramente: deixe o passado como está. Na hora que eu ouvi aquilo foi como um, uma marcação, sabe, dentro de mim, no meu coração, na minha mente. Foi como tipo assim, uma pausa, um stop em relação a aquele passado na minha vida. E a partir daquele momento ali, a minha mente, ela, sabe, deu uma virada, os meus pensamentos ali, todo aquele meu querer e toda a minha vontade. E Deus fez com que eu entendesse, Deus fez com que eu compreendesse é, em relação a o motivo pelo qual eu nunca consegui encontrá-la, nunca aconteceu aquilo que eu queria. E aí, o Senhor, esses dias, ele me lembrou desse episódio na minha vida e veio à minha mente, né? Para que eu gravasse isso para vocês, para que eu compartilhasse isso com vocês. E o Senhor, ele me trouxe a palavra, e é uma palavra bastante conhecida, que está aqui em Isaías capítulo 55, lá no versículo 8 e 9. E a palavra de Deus ela diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, Deus não age de acordo como a gente pensa. O caminho de Deus é diferente do nosso caminho. O pensamento de Deus é diferente do nosso pensamento. Tem até aquele capítulo de Provérbios 16, né? Que é muito claro, logo nos primeiros versículos, quando diz que uma pessoa ela pode fazer seus planos, mas é Deus quem dirige a sua vida, né? Você faz os planos e pede a Deus que Ele abençoe e isso dá certo. E então assim, isso foi algo relacionado a essa parte, né, da minha vida. Talvez esteja relacionado à parte também da vida de vocês nesse sentido, mas não nesse mesmo, pode ser em outro, em relação a diversas coisas. E o que a palavra de Deus ela está deixando muito claro é isso, que os pensamentos que Ele tem é diferente dos nossos pensamentos e a maneira como Ele age é diferente da nossa. Então, o que mais importa é que, embora hajam os planos, embora hajam os sonhos, embora hajam as vontades, o mais importante da nossa mente
estar em paz, o nosso coração estar em paz, é a nossa vida, é a nossa certeza, é a nossa consciência, né? A estar no caminho dele, estar nas mãos dele, estar na dependência dele. Eu falei nesse sentido e a frase que Deus me disse foi: deixe o passado como está. Talvez seja uma coisa na sua vida relacionada a uma prisão de culpa que você está vivendo por aquilo que você fez, por coisas que você fez, e você até já pediu perdão, mas é como que aquilo não sumisse, entendeu? Não desaparecesse da sua vida e tipo tivesse uma perseguição interna. Não sei se você já ouviu falar do auto perdão. A gente pede perdão a Deus e Deus nos perdoa, porque a palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda impureza. Mas o auto perdão é quando você perdoa você mesmo. A aceitação da graça de Deus é o reconhecimento da nossa necessidade da bondade dele. E isso precisa ser algo que a gente não só faz no sentido de entender que depende de Deus, mas é algo também por nós, nesse sentido que eu estou falando de se auto-perdoar, é de você se reconhecer, se aceitar como uma pessoa que é frágil, como uma pessoa que tem defeitos, como uma pessoa que é fraca, mas que na força dele, mas que com a ajuda dele, mas que na graça dele, você vence isso, entende? Então, pense hoje em relação a deixar o passado como está e olhar para um futuro que Deus tem preparado para você. Viver esse momento do presente com o presente que Deus te deu, que é a graça de Deus. A nossa vida vai passando, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, mas se a gente vai vivendo, vai passando com a vida, mas carregando uma bagagem lá do passado, coisas que já nos aconteceram e nos fizeram sofrer, e isso dá o entender que a gente está no hoje, mas é como se não estivesse saindo do lugar, e a vida vai passando, e a gente só vem trazendo coisas do passado. Então deixe o passado como está, porque a palavra de Deus ela nos diz lá em 2 Coríntios 2:9 que olho não viu, ouvido não ouviu e jamais chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Aquelas, sabe, algo de tão maravilhoso que a gente não chegou nem a pensar, não chegou nem a imaginar. É o que Deus ele tem preparado. E então, guarde seu coração, guarde sua mente e descanse na bondade do amor de Deus. E por fim eu quero terminar essa palavra com Jeremias, que também é uma outra palavra muito conhecida, que está escrito lá em Jeremias no capítulo 29. É uma palavra bastante conhecida, né? Jeremias 29:11 ao 13 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Faça isso. Deus te abençoe. Tchau.